Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62. Indo eles pelo caminho, veio um homem que lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu-lhe: As raposas têm suas covas, e as aves do céu têm seus ninhos. O Filho do Homem, porém, não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Segue-me. Mas ele disse: Senhor, permite-me que eu vá primeiro sepultar meu pai. Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Respondeu-lhe Jesus: Tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro disse-lhe: Eu, Senhor, seguir-te-ei, mas permite que vá primeiro dizer adeus aos de minha casa. Jesus respondeu-lhe: Ninguém que ponha sua mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Comentário: Lucas 9, de 57 a 62. Santo Ambrósio. Ou talvez compare as raposas aos hereges. Com efeito, animal enganador e sempre ocupado em armar emboscadas, a raposa vive de fraude e rapina. Não permite que nada esteja a salvo, que nada esteja em repouso ou segurança, pois busca nas próprias moradas dos homens a sua presa. Assim são os hereges, que não sabem construir a própria casa, mas tentam capturar os outros com seus ardis. Este animal jamais se domestica, e por isso diz o apóstolo: foge do herético depois da primeira e segunda correção. Tito 3,10. As aves do céu são a miúde mencionadas para significar a malícia espiritual. Elas, como que constroem ninhos nos peitos dos maus, e tanto a astúcia lhe domina os afetos que Deus não pode tomar posse das suas almas, mas quando encontra uma alma livre de maldade, reclina sobre ela, por assim dizer, o poder da sua majestade, porque penetra no peito dos bons com uma profusão maior da sua graça. Não parece razoável, pois, que consideremos simples e fiel um homem que foi rejeitado pela consideração do Senhor, depois de lhe prometer servi-lo como uma submissão incansável. Mas o Senhor não busca a aparência de submissão, mas sim a pureza do afeto, e não admite a submissão daquele cuja intenção não é provada por suas obras. A hospitalidade espiritual, com efeito, deve ser discreta e circunspecta, para evitar que, caso abramos aos infiéis o interior da nossa casa, ressalvemos na infidelidade alheia por uma insensata credulidade. Então Deus, após rejeitar um enganador, aceita um inocente, para que percebas que Deus não despreza a devoção, e sim o logro. Com efeito, segue. A outro disse: segue-me. Mas ele sabia que o pai desse homem, a quem diz segue-me, estava morto. Por isso segue. Mas ele disse: Senhor, permite-me que eu vá primeiro sepultar meu pai. Mas o Senhor chama para si aqueles de quem tem misericórdia. Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Respondeu-lhe Jesus: Tu vai anunciar o reino de Deus. Uma vez que consideramos um dever religioso sepultar os corpos dos homens, por que esse rapaz é proibido de enterrar o próprio pai, senão para que entendas que as coisas divinas devem ter prioridade sobre as humanas? O zelo do rapaz era correto, mas o impedimento que trazia era maior, pois quem divide seu zelo desvia o seu afeto. Quem divide o seu cuidado adia o seu proveito. Logo, primeiro se deve cumprir o que é mais importante, assim como os apóstolos, que para não ocuparem todo o seu tempo com a distribuição de esmolas, estabeleceram ministros para os pobres. Não é que ele tenha sido proibido de sepultar o pai,
mas os deveres do parentesco são menos importantes que os da piedade para com Deus. O cumprimento daqueles deve ser deixado aos cordeiros. Aos restantes se confiam estes. Mas como podem os mortos enterrar seus mortos? A não ser que entendas morte aqui em dois sentidos, uma natural e a outra do pecado? Há ainda uma terceira morte, em que morremos para o pecado, mas para Deus vivemos. Ou ainda, como a garganta dos ímpios é um sepulcro aberto, o Senhor prescreve abolir a memória deles, cujo mérito todo more junto com o corpo, e não tenta dissuadir o rapaz de cumprir o dever da piedade filial, mas sim afastar um fiel da sociedade com um infiel. Com essas palavras, não lhe veda o cumprimento de um dever, mas antes alude a um mistério da religião, isto é, que no futuro não haverá comunidade entre nós e os povos mortos.